Oh, salve, salve galera que acompanha o de Shark Brasil, que acompanha os odds, a galera das apostas esportivas, sempre ligado dos nossos palpites, e vamos falar da 22ª rodada do Campeonato Brasileiro com grandes jogos, sempre grandes jogos e cada vez mais a luta pela primeira colocação muito acirrada. Então trago odds aí mais especiais e fica atento porque tem grandes oportunidades de lucro na sequência para você que não perde o Odd Shark Brasil. Vamos lá! Galera, em princípio é importante falar que nós temos 3 jogos, né? Até o momento sem odds. São questões aí envolvendo situações de times que estão muito desfalcados em função da Covid-19, é o caso do Atlético Mineiro, é o caso recente também do Santos, enfim. Mas eu vou falar do prognóstico, vou dar meu prognóstico para essas partidas, mas lembrando que a gente, assim que esses odds saírem, a gente vai atualizar os textos no oddshark.com.br e também nos comentários do vídeo. Galera, esses jogos já vale falar sobre eles, né? Que é o Flamengo versus Curitiba, o Atlético Paranaense versus Santos e o Ceará versus Atlético Mineiro. Veja que coisa interessante, né? O Flamengo vem num momento complicado, né? Lembrando até aquela fase ruim do Domenech, que culminou com aquela goleada sofrida para o Independente Del Valle. O Flamengo, que já está no 3º jogo do Rogério Ceni, são 2 derrotas para o São Paulo, né? As 2 pela Copa do Brasil, o Flamengo eliminado, e um empate contra o Atlético Goianiense. Contra esse Curitiba que vem mal no Campeonato Brasileiro desde seu início, né? O Curitiba oriundo da Série B, todo mundo já sabia que o Coxa brigaria, né? A briga principal do Coxa seria para se manter na primeira divisão. Enfim, a situação do Flamengo é difícil, mas o fator campo, enfim, o elenco mais qualificado, mesmo em crise, mas o Rogério está chegando, o Rogério com certeza está trabalhando firme, está em busca de encontrar o acerto para o Flamengo contra esse Curitiba que está ali, enfim, mas na disposição, com alguns resultados bons recentes, mas vamos dar aí mais um voto de confiança para o Flamengo. No caso desse jogo do Atlético Paranaense e Santos, é um jogo que tende a ser muito interessante, porque esse Atlético Paranaense que surpreendeu ao bater o seu xará Mineiro em BH. Então, Atlético Mineiro que vinha no momento de ascensão novamente, o Atlético segue líder, mas o Atlético Paranaense surpreendeu. Vai pegar esse Santos que, né, passou por momentos, passa ainda por situações ainda de jogadores, um elenco que ficou gravemente infectado pela questão da Covid, mas teve ali um resultado até surpreendente contra o Inter. É um grande jogo na Arena da Baixada. Enfim, vamos confiar aí no equilíbrio, né, numa situação de empate. E por fim, o Ceará e o Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro aí com uma pequena crise, não só pela questão da Covid-19, mas a maneira como provavelmente esses jogadores se infectaram. Parece que rolou uma festa, inclusive com a participação do Sampaoli. Isso aí está mexendo com o clima e pode ser muito bom para o Ceará. Enfim, o Vozão jogará em casa, não acredito que mesmo com a crise irá bater o Atlético, por isso também confio num empate que seria excelente para o Ceará. Mas vamos para as partidas com odds, porque eu trago aqui de cara o São Paulo, que até no texto que eu escrevi recentemente para o Shark Brasil, eu coloco o São Paulo como, vamos dizer assim, o novo time da moda no futebol brasileiro, porque o tricolor está arrebentando, botou o Flamengo para dançar em 3 jogos recentes. O São Paulo tem no acumulado 9-2 do Flamengo, é o time hoje de melhor aproveitamento no Campeonato Brasileiro e jogará em casa contra o Vasco, que tinha vencido o Sport, mas já na quinta, em São Januário, empatou sem gols. Gente, o melhor caminho é confiar na vitória do São Paulo, um momento de afirmação do tricolor paulista, que hoje é sim candidato ao título brasileiro. E por que não? Estamos falando de hoje. O futebol, né, principalmente no Brasil, né, é tomado por muita volatilidade, mas hoje o tricolor é uma afirmação. Então, pode botar aí vitória no Vasco, até no texto do Shark Brasil. Convido você para acessar, que eu falo de mais opções de apostas para faturar além dos odds
regulares no tricolor paulista. Vamos aos odds de São Paulo e Vasco. A vitória do São Paulo cotada a 1,51, do Vasco 6-1 e o empate 4-1. Vamos ao jogo, outro jogo interessante, Internacional Fluminense, o Inter que, enfim, tinha tudo para ter uma noite épica lá em BH, conseguiu um empate com o América aos 49, levou o jogo para os pênaltis, mas o Coelho é que passou para a semifinal da Copa do Brasil. O Inter que liderou recentemente o Campeonato Brasileiro, mas veio num processo de queda, enfim, muito pautada pela saída, o pedido de saída do Eduardo Cudê. Chegou Abel Braga, que vem de trabalhos muito ruins, Flamengo, Cruzeiro e Vasco da Gama, e tenta ali no Inter resgatar mais uma questão emotiva, uma ligação afetiva com o Inter, que com o comando de Abel Braga conseguiu sua primeira Libertadores. Mas, enfim, o Inter vai encarar o Fluminense, que vinha muito bem, o Fluminense que esteve no G4, mas o Fluminense que vem de 2 derrotas, enfim, vai jogar lá no Beira-Rio. E aí, galera, o que a gente faz? O Fluminense que tem até uma ligação muito íntima com Abel Braga também. Eu vou de Inter, até porque, de fato, perdeu nos pênaltis, mas ganhou no tempo regulamentar do América lá em BH, o que hoje não é fácil, mesmo com ele estando na segunda divisão. E o Fluminense, enfim, já não vai ter o Dodge por problemas contratuais, enfim, o Fluminense é um time, como eu já falei em outros vídeos, é um time que joga muito na conta do chá, tem um elenco muito reduzido, precisa contar com todo mundo na ponta dos cascos. Então, eu vou de Inter, os odds são o seguinte: vitória do Inter cotada a 1,80, do Fluminense 4,35, empate 3,25. Na sequência, outro clássico, o clássico que já foi decisão de Copa do Brasil, tem rivalidade, é Corinthians e Grêmio. Gente, o Corinthians, enfim, não dá para imaginar muita coisa nesse Campeonato Brasileiro, é um time que passa por problemas até extracampo, crises institucionais, questões de dívidas, perdas de patrocínio. Vai encarar esse Grêmio que está subindo do Campeonato Brasileiro, já está classificado na Copa do Brasil. Então, mesmo jogando fora de casa, eu acredito na vitória do Grêmio, né? Os odds são os seguintes: Corinthians 2,85, Grêmio 2,50, 2,95. É acreditar no bom momento do Grêmio, acreditar pelo fato também de não ter torcida para apoiar o Corinthians e o Timão nesse momento muito complicado. Passamos para aquele que também eu escrevi e acho que é um dos jogos em que você tem uma das maiores chances de retorno na rodada, porque vamos falar do Palmeiras, que vem de 8 vitórias, um empate porque já tinha uma boa vantagem, conseguiu se classificar na Copa do Brasil, contra esse Goiás que vem mal, é o Lanterninha, mesmo jogando lá na Serrinha. O Goiás tem que ser considerado zebra contra esse Palmeiras, que está também na mesma toada do São Paulo, arrasador. Então, galera, não tem muita discussão aqui, é confiar em mais uma vitória do Palmeiras, que também está ali brigando pela liderança. Então, os odds são o seguinte: a vitória do Goiás cotada a 5,25, do Palmeiras 1,57, o empate 4,05. Verdão na cabeça, e também fique ligado em outras opções de apostas acessando oddshark.com.br. Na sequência, Bragantino que vem de vitória sobre o Botafogo contra o Bahia. Bahia que conseguiu vencer o Coritiba de virada. São duas equipes que estão brigando neste momento na parte inferior da tabela, mas estão ali tentando, dando mostras que podem vir a se recuperar. Joguinho com cara de empate, pelo esse equilíbrio todo exposto aí. Então, os odds são o seguinte: RB Bragantino, vitória cotada 2,10, é o mandante, Bahia 3,65, empate 3,15. E o Botafogo que deve fazer a estreia, o Botafogo que deve ter a estreia do Ramon Dias, esse técnico argentino muito conhecido por lá, muito famoso com a torcida do River Plate, conquistou diversos títulos, inclusive Libertadores, vai encarar o Fortaleza no Rio. Fortaleza que também está tentando aí se reencontrar depois que perdeu o Rogério Ceni para o Flamengo e repatriou o Marcelo Chamusca, que fez um belíssimo trabalho no Cuiabá, que, ao que tudo indica, estará figurando na primeira divisão do Brasil no ano que vem. Mas esse Botafogo que mostrou boas, vamos dizer assim, alternativas no jogo contra o RB, mas caiu muito de produção, teve situação de arbitragem para variar que complicou o alvinegro, mas eu acredito até que
Também, ao que tudo indica, o Ramon vai estar à beira do campo, que pode marcar um novo momento do Botafogo. Vamos dar uma chance pro Botafogo, vamos dar um voto de confiança no Glorioso, a vitória cotada 2,30, do Fortaleza 3,20 e o empate 2,90. Por fim, último jogo com odds dessa rodada, o Sport recebendo o Atlético Goianiense, o Sport, enfim, ali, como diz os nossos amigos por aí, rateando contra o Dragão, que gosta de aprontar, né, para os times mais fortes. Foi assim no jogo contra o Flamengo, mas vamos acreditar também na questão do fator caso, do equilíbrio, pensar aí no empate com carinho para esse jogo, que paga bem, o empate cotado a quase 3, 2,85, enquanto a vitória do Sport cotada a 1,65 e do Atlético Goianiense 2,75. Retomando, pessoal, daqueles 3 jogos que eu falei, Flamengo, Curitiba, Atlético Paranaense, Santos e Ceará e Galo, traremos odds assim que eles forem publicados nas principais casas de aposta, mas sem sombra de dúvida será uma rodada muito interessante, muito boa para você apostar. Beleza, galera? Se não se inscreveu, aproveite o botãozinho aqui embaixo, se inscreva para receber nossas atualizações e fique sempre ligado que também a gente vai falar em breve sobre Copa Libertadores. Fique ligado e até a próxima.